A grade curricular dos cursos de administração, de gestão e negócio, enfim, é uma grade ultrapassada no entendimento de vocês? Vamos citar os casos pessoais, enfim, aquilo que vocês estudaram, vocês aplicaram efetivamente na atividade profissional de vocês. Tem que mudar muita coisa ou não? Olha, na verdade eu tenho uma situação bem interessante sobre isso aí, porque eu era muito crítico dentro da universidade sobre a questão curricular. Eu fiz Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração, que é uma das escolas mais tecnicamente reconhecidas em termos de administração, mas infelizmente a escola só me ensinou a administrar o dinheiro alheio. Ah, pois é. E poucas vezes ensinou a administrar o próprio. Eu gostava muito de disciplinas finanças, hedging, capital financeiro, tal, disciplinas que envolviam estatística, matemática e tal. E quando eu abri o meu negócio, eu percebi que justamente as disciplinas que eu menos tinha interesse, as que menos me cobravam, que eram as entendidas dentro da própria grade curricular como as mais óbvias, comunicação, sistemas e métodos administrativos, eram as que eu utilizaria no meu negócio. Eu acho que, de maneira geral, as faculdades ainda não estão preparadas para formar o empreendedor. E aí são só as de administração. Esse é o principal ponto. O indivíduo, quando se forma em direito e quer montar um escritório de advocacia, ele é um empresário do direito. Ele tem que conhecer de recursos humanos, de vendas, de marketing, de tecnologia. E a faculdade de direito deveria ensinar isso um pouco para ele. Arquitetura, odontologia, engenharia. Eu acho que o Brasil precisa de uma forma da grade curricular, e aí universitário, ensino médio e tal, ensinar um pouco mais a como você fazer do teu negócio, do teu ofício, uma ferramenta para gerar resultado, renda, resultado, receita. Isso eu acho que é um grande ponto, assim. As universidades têm que ensinar o indivíduo mais a se virar, né, e menos a esperar uma oportunidade para ele executar o seu ofício. Pois é, não sei se é um lugar comum, não sei se dá para generalizar dessa forma, mas, por exemplo, no curso de administração de empresas, se prepara mais o acadêmico para ser funcionário do que ser empreendedor? Com certeza. É isso, é? Renato, eu tive a oportunidade também de me formar em administração e também tive a oportunidade de ser professor universitário. E uma das grandes críticas que a gente via lá era isso, que as pessoas estavam aprendendo a simplesmente serem funcionários, serem pessoas que não teriam iniciativa. E uma coisa está tão de acordo com o nosso país que a gente percebe que nos jornais, nas televisões, sempre passam. Teve concurso público, aquela fila imensa, todo mundo querendo um emprego, ninguém querendo colocar a sua atividade, a sua criatividade. Mas isso também é um erro das nossas faculdades de administração, em particular, porque elas não ensinam isso, elas não fazem as pessoas pensarem. Elas acabam simplesmente colocando um bocado de conhecimento, decorem esse conhecimento e repitam isso onde vocês forem. E numa atividade empreendedora não é assim que funciona. Você tem que ter jogo de cintura, você tem que fazer a realização. Eu só queria também colocar uma coisa que a gente parece que não aprendeu ainda. Só existe riqueza, só existe verdadeira distribuição de renda com empresa. Não existe lugar nenhum do mundo em que o Estado consiga isso pela iniciativa privada. Aqueles que tentaram, uma hora que vai quebrar, né? Aqueles que tentaram, inclusive, já têm, deixado de existir como ideologia. Então, eu acho que o Brasil tem que dar esse salto qualitativo na sua educação, principalmente no campo de administração de empresas. Para o jovem que inicia no próprio negócio, é mais difícil para o jovem, esquecendo um pouquinho a questão da experiência e por aí vai. Eu digo o seguinte, nas questões práticas mesmo, ele vai em busca de crédito, nas questões burocráticas. Para ele é mais difícil, por exemplo, obter crédito do que um adulto, aquele que saiu de uma empresa pública, que saiu do PDI, de um plano de dispensa incentivada, alguma coisa assim. Para o jovem conseguir crédito já é uma barreira inicial? É uma barreira que ela é de fácil constatação, né? Ela tem uma certa relação com aquela questão de algumas pessoas, né? Não conseguem um primeiro emprego porque não tem experiência, mas não tem experiência porque não conseguem um primeiro emprego. Né? Então tem uma certa relação, isso é um fato. Então as pessoas precisam ter como dar garantias em certas ocasiões para poder fazer determinadas obtenções de recursos para poder desenvolver as suas ideias. Sempre será bem-vindo novas ideias, novas iniciativas do ponto de vista que venha a facilitar mecanismos como esses. Né? Com relação, por exemplo, ao academicismo que a gente estava falando há pouco,
Eu acho que tem uma coisa que às vezes me incomoda, que é uma certa relação entre teoria e prática, que eu penso um pouco diferente. Às vezes determinados acadêmicos, eles constroem algumas teorias e passam essas teorias para os seus alunos sem ter uma sustentabilidade da prática e real. Quando, na verdade, por exemplo, para mim, de teoria que deveria ser difundida, disseminada e ensinada, por exemplo, nos bancos das universidades, é uma sistematização da prática. Ou seja, a teoria, ela vem após uma prática que ocorreu e ela foi apenas sistematizada fruto de uma experiência real. De forma didática. De forma didática, mas o mundo acadêmico vem de maneira diferente. Ele constrói teorias, aí depois fala, não, mas na prática a teoria é diferente. Ah, pois é. Pois é. Essa é uma questão... Tem um aprendizado, eu acho que esse ponto é importantíssimo frisar agora. Tem um aprendizado que agrega no movimento, que é um aprendizado da experiência. É você ouvir um pouco as coisas que aconteceram na realidade. Todo mundo pergunta, né? A gente fala que a CONAGE tem 3 pilares: representatividade, relacionamento e capacitação. E qual é a capacitação que a CONAGE pode fazer que ninguém mais pode fazer? Nem Sebrae, nem ninguém. É a capacitação com o colega. É a capacitação com o indivíduo que já fez, está ali do teu lado e vai te possibilitar entender que você não precisa fazer o mesmo erro que ele fez para dar certo. Essa preparação que não se ensina na universidade, que você aprende dentro das discussões do movimento ou com pessoas que você conhece no movimento, até mesmo numa palestra que o movimento possibilita para ti, isso é fundamental para o negócio. Pois é, agora, só para entender um pouquinho mais pragmático, Adorine, então, esse tipo de capacitação, informal ou não, ela acontece, ela é viabilizada através do contato, do conhecimento de uma pessoa com outra, enfim, mas existem cursos também? Como é que isso tudo acontece? O movimento trabalha com algumas metodologias próprias, outras metodologias de parceiro, lançou recentemente, durante o congresso, uma edição do livro, né? Você inclusive estava com a gente lá, mas o grande diferencial do aprendizado no movimento é o aprendizado pessoal. O contato, né? É aquilo que se passa até informalmente. Tem momentos formais para passar esse aprendizado, mas o grande diferencial, de novo, é o informal. É o contato. É o contato. Troca de experiência. É o aprender com o erro do outro, é o aprender, é ultrapassar barreiras pelo know-how, que é um diferencial fantástico do movimento, que é o final do know-how. Quer dizer, o know-how vai ser commodity daqui para frente. Nós vamos estar trabalhando saber quem é a pessoa que faz, quem é a pessoa que te ajuda, quem é a pessoa que te conta como faz. Isso não tem preço. Eu costumo dizer, um exemplo que me deram lá no início da minha participação no movimento, é assim: você chegar numa cidade com uma mala de dinheiro, às vezes você não consegue fazer um negócio. Você chegar numa cidade com uma série de pessoas que te dê os caminhos, é muito mais fácil. Contato não se compra. Agora, Renato, eu queria fazer uma colocação para a gente até também não ficar elevando muito essa história que a gente não vale a pena estudar. Porque os custos estão errados, mas eu ainda conheço, na sua grande maioria, as pessoas que tiveram sucesso, aquelas pessoas que se formaram, aquelas pessoas que estudaram e que aprenderam boas teorias. Agora, nesse ramo empresarial, administrativo, tem muita picaretagem, tem muita moda, como o Eduardo mesmo colocou. Tem muita gente que simplesmente escreve para vender, não é para se realizar. Agora, não vamos esquecer aquela máxima: nada mais prático do que uma boa teoria. E o mundo mudou antes com a ideia. Quando grandes idealistas mudaram o mundo, e mudaram inclusive o nosso país. Quando pessoas que antes tiveram a ideia e realizaram a prática depois. Vamos para o intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta no Conversas na TV Com. Rapidinho, até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Daqui a pouco nós iremos trazer para vocês aquilo que foi apontado como prioridade para o movimento de jovens, lideranças empresariais, na Carta de Florianópolis, creio que deve ser o nome, na Carta de Florianópolis, que iniciou como um documento oficial o evento hoje, né, o 12º Congresso Nacional de Jovens Lideranças Empresariais. Mas o Eduardo tem uma história interessante para contar para a gente. Que história é essa? Não, você estava comentando essa questão da política, né? E isso é uma coisa que há muito tempo
a gente tem o intuito de realmente poder colaborar ou ajudar na colaboração, vamos dizer, por meio de uma participação maior e de auxiliar a participação de pessoas que possam ter uma visão mais macro, vamos dizer. Em 2002, quando a gente teve a oportunidade do nosso Congresso Nacional realizado em Curitiba, a gente estava reunido no Centro de Convenções e convidamos os candidatos a presidente da República para participarem. E lá naquela oportunidade, a gente teve um determinado candidato que nós propusemos a ele que, caso viessem a ser eleito, tivesse alguma influência em âmbito nacional com o advindo agora do ano de 2003, né, pudesse nos ajudar em criar, em disseminar. A gente já tinha o projeto, era só nos ajudar a criar um grande programa nacional composto por diversos projetos, um programa suprapartidário de formação de novas e jovens lideranças da política, embasados numa série de compromissos, numa série de valores, tá certo? Iniciado pela ética, tá certo? E aquilo ali fosse um projeto que fosse totalmente fora de qualquer ideologia partidária, que eles pudessem ajudar para depois, no futuro, aquelas pessoas, após aquela formação, optarem por seus partidos políticos. Sim. Né? E, efetivamente, né, o compromisso ele foi aceito de maneira, vamos dizer assim, meio que forçada, mas depois houve a oportunidade de ajudar, tiveram mecanismos, mas não aconteceu. Né? Então, é importante que a gente tenha, efetivamente, das pessoas que a gente tem, às vezes, as pessoas que estão com a possibilidade, efetivamente, de ajudar para que esse tipo de coisa aconteça, tem um desprendimento partidário, né? E tem um pensamento um pouco mais abrangente e da sociedade como um todo, para realmente colocar lá e ajudar que novas pessoas, não que sejam ligadas só a você, mas a gente tem esse desprendimento. Uma questão suprapartidária, né? Suprapartidária, né? Claro. E eu me lembro até na questão na palestra de ontem, do Antoninho Trevisan, dizendo o seguinte, né? Marcou um compromisso, firmou uma ideia, você disse que estaria lá, esteja lá. Você disse que faria aquilo, faça aquilo. Quer dizer, se o candidato na época, ele firmou o compromisso, de repente, se ele cumpriu aquele compromisso, se ele disse que iria fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo ali, né? Exatamente. Nós somos julgados pelas nossas atitudes, pelos nossos. Muitas vezes as pessoas nos julgam, às vezes, pelo que falamos ou pelo que escrevemos, mas as nossas atitudes realmente nos mostram quem somos ou quem é que estamos analisando. Você estava falando da carta, que eu acho que o Dorani pode falar bem, mas está exatamente ligado com essa história. A questão da ética, dos valores e tal. Tem mais. Eu acho que é a questão de você ficar indignado com essas situações. Hoje a gente está acostumado a ver as pessoas morrendo, está se acostumando com isso, achar isso normal. Acostumado a ver os ônibus pegando fogo nas nossas cidades, acostumado a ver as pessoas mentindo declaradamente na tela. E simplesmente ninguém faz nada. Nós, sociedade civil, não estamos tomando atitude nenhuma. Essa tolerância, essa tolerância é perigosa. Eu acho que não pode, pelo menos o jovem não pode. A gente não pode perder a capacidade de indignação. Exatamente. Né? E esse foi um ponto chave na nossa discussão hoje, no momento de escrever essa carta. Pois é, então qual é o conteúdo da carta? A carta, primeiro a história das cartas, né? As cartas nasceram a partir do momento que foi criado esse conselho, que é chamado de Conselho Consultivo, que é composto pelos ex-presidentes da nação, mais o atual presidente. Ele é um conselho lógico, né? E um dos objetivos do conselho é dar delineamento para ações da confederação. E cabe normalmente ao presidente da entidade sugerir o tema. Na última carta, que foi a carta de Fortaleza, falamos sobre a importância da empresa. E nessa carta, em função do seu ano eleitoral, puxamos o tema mais para o contexto político. Agora, naquele sentido apartidário de ser, e naquele sentido de entender que a política é o meio para mudar o ambiente que nós da CONARES trabalhamos, que é a questão empresarial, o ambiente... É a forma de transformação, né? Forma legal de transformação, né? E aí, debatendo sobre a política, percebemos nós que o que nós